Caríssimos irmãos, com certeza que já ouvisteis muitas vezes a história de Antão. Lá atrás, na segunda metade do século III, ele nasce e teve uma longa vida. Uma vida dedicada a Deus. E o maior milagre da vida dele foi exatamente quando ele ouviu este Evangelho, onde ele entrou na igreja e o sacerdote estava a ler este preciso Evangelho que nós acabamos de escutar. Se queres ser perfeito, vende tudo, dá aos pobres e traz um tesouro nos céus. Porquê é que é o maior milagre? Porque é muito difícil tirar da cabeça e do coração aquilo que estamos presos, que nos aprisiona, que nos sobrecarrega. E poder libertar-se disso é o maior milagre da vida. Diz a palavra de Deus no Evangelho, onde nós vamos concentrar a partilha da palavra de hoje, neste dia de festa, que se queres ser perfeito, só Deus. Deus é que é um ser perfeitíssimo e nele não há imperfeições. Até que podia ser a nossa maior desgraça nós sermos perfeitos, porque podíamos nos ensoberbecer, ficarmos soberbos, ficarmos superiores, julgarmos impecáveis e tínhamos que ir aos santos dos altares para nos colocar lá. Só Deus é perfeito e nós no caminho da santidade. E santo é aquele que se esforça para não pecar. Não é aquele que não peca. É aquele que se esforça para amar. É aquele que se esforça para perdoar. É aquele que se esforça para não pecar. Portanto, no esforço feito já está exatamente o caminho da santidade. Já está o amor. Nós escutamos este Evangelho no dia da festa e podemos ver que a perfeição ou a santidade, a perfeição de Deus e a santidade acontece no dia a dia. Mas temos, mais do que os bens, um outro trabalho mais importante a fazer. É no tempo que nos é dado. E não é no passado, também não é no futuro, é no hoje. Pois o excesso do passado leva à depressão. O excesso do futuro leva à ansiedade. E o excesso do hoje leva ao stress. Então, nós hoje somos convidados a olhar para o presente como um dom. É hoje que acontece a nossa salvação. É hoje que Deus intervém. É hoje que Deus nos chama. Porque pode não haver amanhã. Amanhã pode ser diante do Pai do céu. Então, o hoje tem um nome muito especial, chama-se presente, porque é um dom de Deus. Desta vez, neste Evangelho, nós vemos um jovem rico que se aproxima de Jesus e diz: "Oh, diz-me o que é que eu posso fazer para alcançar a vida eterna." É interessante que a tradução diz vida eterna, mas o original que está escrito diz entrar na vida. O que é que eu posso fazer para viver e não apenas sobreviver? Entrar na vida, Jesus avisa que é incompatível com as riquezas deste mundo, com os bens, com aquilo que nos pesa. É interessante que o maior milagre que aconteceu a Antão foi ele viver no mundo como se não fosse do mundo e desapegado das coisas terrenas. A verdade que nos teólogos de Israel a riqueza é uma bênção, não é o mal. Mal é ser pobre. Mal é não ter para viver. Mal é não viver. A desgraça é não viver com dignidade. Não há problema ter bens. O problema é não termos. O problema é não ter para sobreviver. O problema pode ser que esses bens, quando encostados ao coração, apaixonamos-nos por eles. E eles é que mandam em nós e nós não mandamos neles. Este aqui é o problema.
Jesus aponta 3 requisitos fundamentais para serem assumidos quem quiser ser discípulo dele. Primeiro, a liberdade em relação aos bens, não ficar preso, tê-los e eles não os terem. O segundo, a liberalidade, viver a partir do dom, da generosidade, ser generoso, e a agilidade de entregar-se com amor a Jesus Cristo. Entrar na vida. Como é que se entra na vida? O que é que se pode fazer para viver bem? Tirar da cabeça e do coração 3 coisas: a culpa, o medo e o pecado. Que é tão difícil. Por isso é que é um milagre. A pessoa que se consegue libertar entra na vida plena e que começa a viver com maior leveza, pensando que Deus tira alguma coisa. Não, Deus dá tudo. E damos essa possibilidade hoje de tirar da cabeça e do coração a culpa, o medo e o pecado. A vida eterna é uma realidade que deve marcar todos os dias da nossa vida. A vida eterna começa hoje, porque desde a nossa concepção nós somos eternos. Deus pensou em nós, em tantas possibilidades que podíamos ser outra pessoa, e sermos ou não sermos quem somos. Nós estamos aqui, nós somos no hoje. O jovem rico do Evangelho, religiosamente satisfeito, cumpridor, socialmente bem cotado, sem máculas no seu currículo, não foi suficiente o olhar de Jesus para ele trocar o certo pela surpresa. Aquilo que estava corretinho, ele era cumpridor, ele sabia as leis, ele não falhava nunca. Mas ele não trocou isso pela surpresa do reino. Jesus primeiro remete-lhe aos mandamentos. Queres entrar na vida? Queres ser feliz? Queres viver realizado? Cumpre os mandamentos. É o mínimo. Os mandamentos é o mínimo. E os mandamentos têm... Claro que os mandamentos da lei de Deus não podem ser menosprezados. Mas é o mínimo que se pode fazer. Mas traz em si um paternalismo terrível. Como o pai diz aos filhos: não se faz isso, não se faz aquilo, não... Ficamos muito infantilizados. Se nós cumprirmos apenas os mandamentos, que é o mínimo que se pede aos cristãos, ficamos infantilizados. E pior ainda, estes próprios mandamentos só nos lembram os nossos pecados. Não cobiçar, não furtar, não matar, não, só nos lembram os nossos pecados. Além de nos infantilizar, faz-nos recordar o mal que nós fazemos, aquilo que nós não queríamos fazer. Seguir Jesus é muito difícil, mas é mais difícil deixá-lo, porque Ele está dentro de nós, Ele convive connosco. O jovem pergunta, e mais uma vez nós perguntamos hoje para nós, nesta festa de Santo Antão: o que é que eu hei de fazer para ser feliz? Como é que eu posso encontrar um sentido para a minha vida? Já dissemos em algumas dicas: tirar a culpa, o medo e o pecado, entregar-se, não deixar para amanhã, aventurar-se, é hoje. Por isso se chama presente. O que é que eu devo fazer para ser feliz? Aquele jovem que andava à procura de uma forma íntegra e certa, correta, não foi para experimentar Jesus. Ele queria uma resposta para a sua vida. A vida eterna é um dom de Deus. Por mais que a gente lá em São Miguel diz escarrolar os joelhos, tanto ajoelhar, debulhar terços, pode fazer isso tudo, mas a vida eterna é um dom de Deus. Deus é que dá. Nós, agradecidos, recebemos e comprometemos com aquilo que recebemos, porque amor com amor se paga. Um presente tão grande e tão bom e que transforma a nossa vida e compromete a nossa felicidade só pode ser agradecido, vivido, saboreado. E não é para amanhã, é hoje. E pode ser já esse fim de semana e pode ser já na festa. Quantas oportunidades o Senhor nos dá, quantas oportunidades que não podem ser desperdiçadas para a felicidade plena. Esta que é a vida eterna, a felicidade plena. Lembremos que a felicidade para um judeu, no tempo de Jesus, caracterizava-se por 3 coisas apenas: vida longa, família grande
jeito e muitos bens. Era a prosperidade. Não havia problema em relação a isso. O problema é ficar preso a isso. O problema é deixar-se mandar por isso. Logicamente que se estivesse satisfeito aquele jovem, ele não teria ido a pé de Jesus porque ele já cumpria os mandamentos. Atenção, Jesus não quer nem deseja a pobreza. Não há desgraça ser rico, como eu já disse. Desgraça não ter o suficiente para viver. E o perigo dos bens materiais é prender o nosso coração. Havia um professor meu que dizia assim: encosta o dinheiro ao coração e ficas apaixonado por ele. É que o dinheiro, vamos tirar os bens. Porque nós precisamos das coisas para viver. Pode ser o preconceito, pode ser a mentira, pode ser a calúnia, pode ser a teimosia, pode ser o ciúme, pode ser a inveja. Que isso tudo é pior que os bens. Isso é que destrói as pessoas. Quanta mentira que há na pessoa que destrói a família, que destrói até a nação. É ver as notícias. É olharmos para as notícias onde agora todos se degladiam para um lugar e está tudo com os seus armários bem sujos, bem horrorosos, bem fora da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Para terminar, uma pequenina história, duas pequeninas histórias. Porque a sabedoria do reino, ou a felicidade plena, esta vida eterna, faz-nos perceber que as pessoas valem mais do que as coisas. As pessoas valem mais do que, é como disse ontem, usamos as coisas, cuidamos das pessoas. As pessoas valem mais do que as coisas. Num lar de idosos, um casal vivia lá. Pela idade, pela impossibilidade de viverem sozinhos. A esposa tinha Alzheimer e não passava parte do tempo sem saber quem era e sem saber o que dizia e sem se lembrar de nada. Mas o marido dela, que a amava completamente, passava todo o dia com ela. E um dia de manhã ele magoou-se e foi ao médico que estava de serviço naquele lar para fazer o curativo. E o médico notou que o idoso estava inquieto, estava assim, ansioso. E o médico perguntou-lhe qual era o motivo da ansiedade. E ele disse que estava-se a dobrar muito e a esposa, que lá estava no lar, podia sentir a falta dele. O médico conhecia os dois, disse-lhe: mas a sua esposa tem Alzheimer, ela nem sequer se lembra de si, não sabe quem é o senhor. E ele respondeu, o idoso: é verdade, ela não sabe quem eu sou, mas eu sei quem é ela. Podemos no dia a dia esquecer quem somos e quem nos ama, mas Deus nunca se esquecerá de nós e convida-nos todos os dias à santidade. A santidade é entregar-se a Deus, é voltar-se para o Senhor, é confiar plenamente nele a nossa vida, com aquilo que nós somos, porque perfeito é só Deus. A outra história tem muita graça para deixar alguma graça nesta passagem aqui por Santo Antão. Tem a ver com o agarrar-se aos bens ou às coisas materiais, melhor dizendo. Há uma menina que vai à missa ao domingo. Por acaso era a festa de Santo Antão. Por acaso. Mas não foi aqui, noutro lugar. E a mãe disse-lhe: olha, vais à festa e levas aqui 2 euros para a coleta. E esses 2 euros, no regresso, compras um gelado. A menina, muito contente e feliz, vai a cantar e a saltar na rua e às tantas salta-lhe uma moeda das mãos e rola e vai para o bueiro. E a menina ficou assustada, olhou assim para o céu. Ai, logo caiu no bueiro a moeda de Santo Antão. Não foi aquela do gelado, foi a de Santo Antão. Pois quero desejar-vos a todos mesmo,
uma santa festa. E uma alegria que eu trago, mas levo mais do que recebi, por ter conhecido gente tão boa. Abençoados sejam. RadioIlhéu.pt. Informação diária da sua terra.